Fala pessoal, seja bem-vinda, bem-vindo ao TV Secor Debate, o programa do Sindicato dos Comerciários de Osasco e região. Estamos aqui falando direto do estúdio da UIS Mais Vídeo, né? E se você tem algum projeto, algum vídeo que você queira produzir, seja um podcast, seja um vídeo institucional, seja um curso, o lugar é aqui na UIS Mais Vídeo, tá bom? E claro, eu sou o Wendel Cristiano. E hoje a gente vai falar sobre política, cidade e juventude, e o cenário internacional e também sobre os movimentos que estão surgindo aqui em Osasco. Se você quer me acompanhar mais de perto, meu arroba é Wendel Cristiano. Você me encontra tanto no Instagram como no Facebook, tá bem? E hoje o nosso bate-papo vai ser com uma pessoa muito legal que eu conheci já faz algum tempinho, já faz uns 2 anos que eu conheço ela. Ela vem aqui sempre participar das atividades quando a gente realiza aqui na UIS. Hoje recebo aqui a Gabriela Bueno, vereadora, co-vereadora aqui de Osasco pelo mandato coletivo Juntosa. Seja bem-vindo ao Secor em Debate. Wendel, obrigada. A gente sempre fica muito feliz de vir aqui, né? A gente tem uma troca muito boa. Acredito muito no trabalho de vocês, parabenizar o Secor também e agradecer pelo espaço. Acho que é muito importante a gente conseguir falar do nosso trabalho, daquilo que a gente tá construindo na cidade e com pessoas que também têm a mesma ideia e o mesmo propósito que nós, né? Maravilha. Você, o Matheus e o Eber são sempre bem-vindos aqui na UIS e também no programa Secor em Debate, tá bom? O pessoal do sindicato gosta muito de vocês, viu? Que bom, a gente gosta deles também. Um abraço ao Luciano, ao Edson, à Patrícia, ao Neto, a toda a diretoria do sindicato, dos comerciários, responsáveis por esse programa e responsáveis por esse sindicato. E você que é sindicalizado, você pode contar com muitos benefícios, além da luta que o sindicato faz para que você tenha um melhor trabalho, melhor renda, melhores benefícios, que os seus direitos sejam garantidos. O sindicato também oferece uma porção de coisas legais, convênios, colônias de férias. Então, só nas colônias de férias eu vou falar aqui para você, tem o sítio do Secor, que é o centro campestre que fica em Biúna. Olha que legal, você pode ir lá com a sua família no final de semana, nas suas férias. É só agendar no feriado prolongado, só agendar no sindicato. Mas também você pode ir lá para a praia. Quer pegar uma praia? Pode ir também para a Praia Secor, que fica lá na Praia Grande. Tá? Só entrar em contato. Você pode entrar em contato tanto no site como no telefone. Eu vou passar já o telefone para você. E tem o Clube do Secor, que fica em Carapicuíba. Tem piscina, quadra, churrasqueira para você e para sua família. Se você quer pegar um final de semana e dar uma descansadinha, só ir lá para se divertir. E a parceria do Termas da Mata, que fica em Cotia, que você também pode curtir, também reservar pelo sindicato. O telefone é 3685-0355 ou então pelo site secor.org.br, tá bom? É isso aí. Vou falar um pouquinho mais aqui da Gabi, a nossa entrevistada. A Gabriela tem 26 anos, é pesquisadora da área de Relações Internacionais e mestranda pela UFABC, onde estuda temas como paradiplomacia e cooperação entre cidades. Ela também coordena a Frente Parlamentar de Relações Internacionais na Câmara Municipal de Osasco e é uma das idealizadoras do movimento Revide, que busca formação política e mobilização. E nós vamos falar do Revide também durante o nosso programa. Gabriela, é um prazer novamente aqui, receber você. Eu já falei no início do nosso programa, mas antes da gente começar, a gente estava batendo um papo, falando de algumas questões importantes. E você é formada em Relações Internacionais. E aí a primeira coisa que eu perguntei, a Prefeitura de Osasco, já que você é co-vereadora, e cabe aos co-vereadores para explicar aqui para os nossos os comerciários, quem nos assiste, que a Prefeitura tinha uma coordenadoria de Relações Internacionais. Osasco, inclusive, é uma cidade co-irmã de uma cidade italiana, que também se chama Osasco, Tem Osasco aqui e Osasco lá na Itália. Tanto que a bandeira da nossa cidade, a bandeira de Osasco, são as cores da bandeira da Itália. Mas aí eu perguntei para você, mas tem uma coordenadoria? Aí vocês, não tem mais uma coordenadoria. Hoje a Prefeitura de Osasco só tem lá um departamento onde trabalham acho que 2 pessoas, que
pelo tamanho da cidade, pelo grau de importância, inclusive pelo tamanho de investimento, né, o PIB da cidade. Aqui tem empresas de tudo quanto é lugar do mundo, né, multinacionais de vários lugares, mas também muitos imigrantes, né? Por que que uma prefeitura dessa tem um espaço tão acanhado para uma relação tão importante internacionalmente? Cara, eu acho que é beira o desinteresse, assim, e talvez um pouco também a falta de conhecimento da importância que é você ter um equipamento, com pessoas formadas, com especialistas na área, que consigam minimamente tocar projetos, né. Então, antigamente, quando a gente tinha a coordenadoria, o Lube, inclusive, era o coordenador da frente não, né, da coordenadoria das relações internacionais O Lube e o Rock também foi, também. o Rock Aparecido. E o Lube, ele trabalhou com a gente lá no gabinete e ele Uhum. falou assim que, tipo, quando ele estava lá, era muito diferente, era chamado para diversos eventos, assinou muito acordo de cooperação, formou acordo de cidade irmã, criou-se também grupos de amizade com outros países. E aí, quando muda o governo, né, entra um governo que não entende direito por que que é importante você ter essas pontes, de internacionalização devidamente Qual, formalizadas e qual governo equipadas, que... foi o do Rogério Lins, Rogério Lins, início do governo do Rogério Lins. foi. E aí desmontou, né, a coordenadoria, e aí ela foi parar, a coordenadoria foi desmembrada, sobrou uma pessoa, e aí essa pessoa foi alocada dentro desse departamento da CETID, que é um departamento que cuida de relações internacionais. A CETID é a Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico aqui de Osasco. E aí depois contratou-se mais uma pessoa também para estar junto dessa sobrevivente aí da coordenadoria, né. E aí ficaram só os 2. E quando você só tem 2 pessoas dentro de uma cidade que é o segundo maior PIB do estado de São Paulo, a 7ª maior economia do Brasil, que tem uma demanda gigantesca dentro de uma outra secretaria que trata de desenvolvimento econômico e tecnologia, que pode ter a ver com relações internacionais, mas não é só isso, você deixa de priorizar algumas coisas. E aí foi se perdendo contato com outros países, às vezes eu vou em algumas reuniões com consulados, eles nem sabem o que que é Osasco, acho que Osasco é uma cidade do interior. Uma vez eu estava falando com a embaixadora da França, ela falou com a cônsul da França, ela falou assim: "Ah, Osasco é perto de Americana, né, lá no interior, sei lá, passa por Campinas", aí eu falei: "Não, Osasco é aqui do lado, você tá a 10 Tá minutos colado daqui". de São Paulo, né? E assim, quando a gente fala de questões relacionadas a relações internacionais, é muita coisa envolvida. Não é só propriamente você ter relação com cidades irmãs, fazer toda aquela questão de homenagem para uma cidade, outra, receber aqui e tal. É importante porque divulga a cidade para o mundo, mas há também, e aí é muito engraçado isso, porque nem todo mundo se atenta a isso. E você, comerciária, que está aí no dia a dia da cidade, né, atendendo pessoas, conversando com pessoas, existe também a questão do turismo. E não é o Sim. turismo de visitar apenas espaços de lazer, de cultural, não, também tem o turismo de negócios. E Osasco hoje é uma cidade que é só negócio. É negócio de tecnologia, é negócio de serviços, é negócio de indústria, enfim. Então, tudo isso permeia ali essas questões das relações internacionais. Claro, até quando a gente conversa com câmaras de comércio, quando a gente fala da questão quando a gente fala, Osasco é a segunda maior cidade em termos econômicos do estado de São Paulo, o olho dos consulados até brilha, assim, de tipo, meu Deus, como que eu nunca ouvi falar nessa cidade? E aí a gente explica que, né, como que é o contexto da cidade, que é uma cidade que tem muitas empresas de tecnologia e de serviços, e todos eles têm interesse de vir para cá. Qual que é a dificuldade? Conseguir contato com a prefeitura. E aí a gente está tentando fazer essa mediação, obviamente, quanto mandato de oposição, existem dificuldades, Uhum. porque às vezes a gente não consegue ser atendido, já que a gente, né, tem outras questões que a gente também bate na prefeitura. Só que a gente tenta porque a gente entende que por mais que tenham, diversas diferenças ideológicas e divisão de cidade, tem coisas que precisam acontecer e a gente precisa minimamente funcionar enquanto ponte, né, tendo essa postura mais diplomática, assim, e pragmática da coisa de colocar um em contato com o outro. Para que a gente tenha mais empresas vindo, porque mais empresas vindo para a cidade, é mais emprego.
Se a gente tem mais emprego, a gente consegue minimamente ter uma alocação de renda maior também dentro da cidade, mais consumo dentro da nossa cidade. Enfim, as coisas giram, né? Então, é muito importante a gente atuar enquanto ponte, como frente parlamentar, para fazer essa mediação com o comércio, com negócios, mas realmente não é só isso, né? Ó, deixa eu te fazer uma pergunta mais difícil ainda. Eu sei que você, como vereadora, está nessa comissão de relações internacionais, deve passar informações e dados para você. Você consegue nos dizer assim o tamanho da imigração em Osasco? A prefeitura tem um censo? A gente solicitou. Eu fiz algumas solicitações no final do ano passado, assim que a frente foi aprovada, em novembro. Em dezembro, eu já comecei a fazer algumas solicitações de informação, porque não tinha no portal da transparência. Eu não encontrei no portal da transparência e não me responderam acerca do mapeamento que a gente teria de imigrantes aqui, tanto nacionais, porque a gente tem muito, muito migrante nacional, principalmente do Nordeste, né? Piauí aqui, eu sei porque minha família é do Piauí, então tem até aqui ó, a Vila Piauí, que é bem na divisa com Osasco ali no Jardim da Ávila, tá? Justamente em homenagem à comunidade piauiense. Até a nossa advogada do mandato é piauiense então, também. É isso, Piauí tá aqui em Osasco, não vou dizer uma grande maioria, mas é muita gente. Sim, então, eles não têm mapeamento nacional e internacional, muito menos. A gente teve muita gente que veio para cá quando teve as questões da Venezuela. Tem muito haitiano que veio para o Brasil também. Com a guerra da Rússia e da Ucrânia, veio bastante gente para cá. Então, assim, não existe, primeiro, um protocolo de atendimento e acolhimento da comunidade imigrante. Não existe um mapeamento dessas pessoas. E isso é muito perigoso, porque se você não consegue fazer todo o tratamento que deve ser feito com o imigrante, ele acaba indo trabalhar em condições informais, indignas, em extrema vulnerabilidade, muitos deles acabam indo para a rua. Então é muito triste, assim, e o papel de uma coordenadoria ou de uma secretaria também de relações internacionais, como a gente tem em São Paulo, é de ter pessoas e um órgão capaz de fazer todo esse política acolhimento. pública, ter orçamento, ter pessoas. Até porque é o seguinte, eu comecei aqui e falei que Osasco é uma cidade, né, que as características dela é da Itália, nós somos co-irmãs, né, gêmeas quase, né? A diferença é que lá a cidade é minúscula e aqui a cidade é gigantesca. Lá era até quase um distrito de Turim, mas não é uma cidade mesmo, mas fica ali próximo de Turim, né, na Itália. E Osasco também recebeu muitos imigrantes de outras localidades. Por exemplo, nós temos uma das maiores comunidades armênias, se não a maior. É a maior comunidade armênia fora da Armênia no mundo. No mundo, está aqui em Osasco, em Presidente Altino, tem uma rua gigantesca chamada Rua Armênia, tem lá um centro cultural deles, né? Tem a quadra deles, tem tudo, eles têm uma vida, né? Em Osasco. Temos uma comunidade japonesa enorme. Gigante, uma comunidade japonesa aqui na cidade. Então, é o mínimo que a cidade precisa ter, uma política pública direcionada a essa questão. Sim. E isso dá muito trabalho para você, essa cobrança lá na prefeitura? Você tem tido respostas? Como é que tem sido essa relação? A relação, ela é bem morna, assim, porque respostas eu fui ter resposta do ofício esse mês agora, em abril. Eu mandei em dezembro, então foram 5 meses aí e não foi a resposta que a gente queria, né? Como eu falei, a gente fez diversas solicitações, eles mandaram pra gente como que deveria acessar no portal da transparência. Aí eu falei, tá, mas no portal da transparência não tem tudo que a gente tá pedindo, só tem os acordos das cidades irmãs. E é só isso que eles têm hoje armazenado e transparente para a população acessar, dentro do site da prefeitura. E aí, tipo, dá muito trabalho, mas qual que é uma outra questão também, até retomando a questão da imigração? A gente não tem um local ou uma política pública que faça a questão do ensino da língua portuguesa para essas pessoas que vêm para o país. Qual que é uma grande dificuldade para quem vem para o Brasil e quem fica aqui em Osasco também, São Paulo, etc., não fala o idioma. E para quem não fala português é uma língua muito difícil. Sim, muito difícil. E aí você sofre, a gente viu pela comissão da mulher, que a gente faz parte, que também é a comissão da criança, tem crianças que são filhos de imigrantes que vêm para cá
e não consegue ter integração, é muito triste, assim, não consegue ser integrado na escola por conta do idioma, e o corpo docente, né, os professores, não sabem o que fazer, porque não existe ninguém que fala, ó, você precisa ter uma professora que faça o ensino do idioma da língua portuguesa para essa criança, então tem que ser uma professora que fala, sei lá, espanhol, fala inglês, fala qualquer outro idioma que essa criança precise se adequar para fazer minimamente eh, acho que o acolhimento e também a parte de integração da criança, porque ela não consegue ter amigo, não consegue falar com os professores, não consegue evoluir na escola. E essa criança, ela vai sendo deixada de lado, vai entrando numa depressão, assim, e Uhum. fica totalmente isolada. Horrível. Você, falando nessa questão da língua, eu lembrei até uma outra comunidade também que Osasco tem bastante, até pela proximidade com São Paulo, que são os bolivianos. Sim, Teve uma época que tinha muito peruano também em Osasco. E é isso, se você não tem uma política pública que pelo menos ajude as pessoas a aprenderem a língua, né, é muito complexo. Ó. É a cidade fechar os olhos para uma realidade que tá todo dia, né? E Osasco, eu não sei, não é Osasco, né? Nos últimos anos, e aí talvez os governos que passaram, os últimos 3 governos, né, o atual e os 2 anteriores, eu sinto também que eles têm um problema de lidar com a memória da cidade. Nós temos um grande problema de respeitar a memória. E quando eu falo em relações internacionais, é também respeitar a memória de uma cidade que foi formada por imigrantes. E eu tenho acompanhado aí, vocês têm feito um trabalho, inclusive, denunciando descaso com relação a essa questão da memória. E uma delas, acho que é a maior de todas, que pegou aí, né, tá em todos os canais de televisão e de rede da internet, que é a questão da biblioteca, que eu descarte os livros. uhum, Mas eu quero que você fale da biblioteca, mas também fale de outros espaços que estão sucateados. Por exemplo, a Casa de Angola, sim. que são 2 casas de Angola que existem no mundo, No no Brasil. Brasil. Uma em Salvador e outra em Osasco. E a Casa de Angola de Osasco foi largado às traças, literalmente caiu, e as peças, que são peças raras, né, Históricas, né? históricas, nem se sabe onde está. Se Sim. está armazenado de forma correta, em que local que está. A prefeitura não fala muito a respeito disso. E eu queria que você comentasse a questão do respeito à memória, que eu acho que está faltando aí dessa gestão. É, o desrespeito, né, à memória. Assim, desde o primeiro momento que a gente assumiu o mandato no ano passado, a gente falou assim: vamos dar vazão, assim, a essas coisas que vêm incomodando a gente há muitos anos. Aí a gente já começou a cobrar a prefeitura em relação à biblioteca, ao museu, né, que também foi Uhum. abandonado, a própria escola de artes também lá no centro, e também a questão da Casa de Angola, né, é que diferente desses outros equipamentos, a Casa de Angola ela não está com a cultura, ela está na CEPIR, né, que é a igualdade CPR. racial. Uhum. Que é E uma secretaria que não tem orçamento. Como que ela vai fazer uma reforma sem orçamento? para mim é um erro ter deixado com a CEPIR nesse contexto, porque é um equipamento que precisa de manutenção. Para manutenção, você precisa ter investimento, você precisa ter orçamento público para fazer isso. Então, assim, a gente tem esses equipamentos, desde o começo a gente começou a cobrar a prefeitura sobre, e aí, cadê a reforma? Quando vocês vão reabrir? Cadê o acervo? O que está acontecendo? A gente nunca foi respondido. E aí foi passando, a gente continuou batendo na mesma tecla, a gente até chegou a enviar a emenda nossa para poder fazer finalizar a reforma da biblioteca, né? Porque fazer é muito difícil, fazer porque já está há 6 anos fazendo a reforma, né? Então, na nossa opinião, tem que finalizar. Porque se ficou 6 anos gastando dinheiro público e não reformou, a gente tem um erro de gestão novamente aí, né? Uhum. E aí, pedindo a reabertura da biblioteca, isso aí a gente passou 1 ano brigando com a prefeitura em torno disso. Chegou agora nesse ano, uma coisa que a gente já tinha alertado eles, que a gente falou: cadê esse acervo? Ele está sendo armazenado da forma correta? Onde estão esses livros? Aí falaram, sempre responderam pra gente: não, a gente está armazenando do jeito que precisa, que não sei o quê, nananã. Chegou esse ano, o que que acontece? A gente recebe numa sexta-feira um monte de gente ligando, falando: gente, vocês têm que vir aqui, pelo amor de Deus, estão tacando os livros numa caçamba. Aí de primeira você fala: não é possível que as pessoas tiveram coragem de fazer isso numa sexta tarde, aos olhos de todo mundo, com o acervo de uma biblioteca que todo osasquense conhece e tem um apreço muito grande.
E aí a gente foi lá ver, quando a gente chegou, realmente estava acontecendo. Aí a primeira alegação que eles fizeram era dos fungos, né, que estariam Uhum. contaminando os livros e, obviamente, a gente achou estranho, porque Tava tudo mofado, né? não, segundo eles sim, só que É. a gente chega lá, a galera tá sem nenhum equipamento de segurança. Você olha para os livros, você folheia eles, você não vê nada, claramente era uma desculpa, né. E aí esses livros estavam sendo jogados na caçamba. Aí a gente começou a fazer toda uma movimentação, já oficiou na hora, ligou para os nossos deputados, falou: "Gente, vamos acionar o Ministério Público", pedindo pelo amor de Deus para todo mundo. Conseguimos, né, tanto abrir um inquérito no Ministério Público, a gente inclusive vai despachar com o promotor para entender com ele, né, como que tá essas coisas. Conseguimos fazer com que a prefeitura também recuasse um pouco em relação a isso, né, porque os livros tinham desaparecido. Aí a gente encontrou, viu que o próprio prefeito, depois quando ele fez o pedido de desculpas, né, ele falou que estaria no almoxarifado da prefeitura, a gente foi no primeiro que veio à cabeça, que é o da educação, chegamos lá, estava lá, e aí quando a gente vê todos aqueles livros num galpão aberto, sem nenhum tipo de proteção, Uhum. todos lá empilhadinhos, muitos deles rasgados, porque quando você joga, né, muito Uhum. provavelmente eles foram rasgando no processo, e estavam lá, tipo, sem nenhum cuidado, sem nenhum isolamento. E aí já voltaram atrás da narrativa dos fungos, falaram que não é, eles não falam mais que estava com fungo, falam que eles estavam fazendo a recuperação do acervo para fazer a restauração e reavaliar os livros que E esse é estariam o nesse. tratamento que dá, esse acervo? Esse é um trabalho que se faz, joga dentro de uma E tinha caçamba? documentos, a gente foi, eu vi, documentos e livros de cidades irmãs, que a gente firmou acordos no município, que estavam lá, faziam parte do nosso acervo e foram jogados e tratados como lixo. Ah, vamos dar um exemplo aqui. Imagina a memória da comunidade armênia, que deve ter doado muita coisa para a Biblioteca de Osasco. Exatamente. Os italianos, os japoneses, Chinês tinha tudo lá. chineses. Tinha um monte, inclusive a própria Bíblia estava lá, né? A gente filmou porque a gente falou assim, ó, tá vendo? Tipo, tá tudo aqui. Todo o nosso acervo foi comprometido, né, são 49.500 livros. Não é o acervo inteiro, mas é uma boa parte dele, né. Inclusive a gente também começou a questionar a prefeitura: "Cadê o restante desses livros?", porque se eu não me engano o acervo era de 70.000, né, e a gente teve 49.500 que iam ser descartados. Cadê os demais? Cadê os demais? E aí a gente está tentando ter algum tipo de resposta em relação a isso. Então, é um desmonte, assim, planejado, né, da gestão anterior, porque isso não aconteceu agora. Se a gestão anterior tivesse armazenado os livros, cuidado deles da forma correta, feito todo o tratamento que deveria, inaugurado a biblioteca, a gente não estaria passando por isso agora. Isso não é erro de uma pessoa, é um erro de um grupo, né? É um grupo que não está nem aí para a qualidade dos livros da nossa cidade, para a biblioteca, para a nossa educação, então e para a nossa história, né, a nossa memória também enquanto cidade, porque um povo sem memória é um povo que você consegue manipular. Exato. E aí teve essa situação da biblioteca, o museu continua também, fechado, numa situação bem triste inclusive, né, a forma que ele tá, assim, o acervo dele foi praticamente todo perdido, né, eh, é um desmonte, assim, também da A nossa história da cidade indo pelo ralo. pelo É, ralo. sim. E aí a gente fica só com todo respeito, galera, ó, aqui não há crítica. Eu acho que tudo é um complemento. Em vez a história de Osasco, ela vai muito além do cachorro quente. Não, total. Não, realmente, isso não é uma crítica, mas a gente é muito mais do que isso. É que Uhum. nem quando a gente vai falar do Brasil, eu falo, o Brasil é mais do que samba e futebol. Exato. A gente realmente tem mais a oferecer, a gente tem uma história. Osasco é uma cidade histórica muito importante nos movimentos que teve durante a ditadura militar, operário aqui no nosso país inteiro. A greve da Uhum. Cobrasma, ela é contada no livro de história. Exato. Então, assim, a gente tem muita coisa para contar para o Brasil, para contar para o estado de São Paulo e para os nossos cidadãos também, que realmente está se perdendo. E por que que se perde? Novamente, se você faz com que a sua população não conheça a própria história, ela não vai questionar em relação ao que você está fazendo hoje, porque ela não sabe como que foi no passado, para poder saber o quão bom pode ser o futuro. Uhum. Então, é muito triste, assim. E aí, de novo, a gente tem também a escola de artes que tá definhando, assim, Eu fui na escola né? de artes, eu fiquei chocado. Tipo, em relação ao que Total a gente abandono. tinha no passado, quando eu estava estudando para o vestibular, eu e o Matheus, a gente usava muito a biblioteca da Monteiro Lobato, né? A gente não era Uhum. amigo, mas a gente convivia nos mesmos espaços.
E a gente sempre viu como que era movimentada aquela região, Sim, justamente muito, com muito. artistas, com pessoas que estavam também estudando para vestibular, muito estudante, muito adulto que passava final de semana Aquela lá. área ali em torno da onde fica a Escola de Artes, que é no centro, e ali onde é a biblioteca, tinha uns bancos, as pessoas ocupavam aqueles bancos, ficavam ali horas, tal, e a gente vê isso com o tempo ir desaparecendo. Porque aí as pessoas deixam de querer frequentar lugares dentro da sua cidade e vai frequentar, sei lá, um Parque Vila Lobos, Ibirapuera, que não tem problema nenhum você ir nesses espaços, mas você pode ter também dentro da sua cidade espaços de lazer. Eu conversei com o Matheus, quando a gente entrevistou o Matheus aqui no Secor Debate, né, que também é vereador com você, a respeito dessa questão da ocupação do espaço público, né, o direito à cidade. E às vezes as pessoas. Pessoal, a cidade pertence à população, não pertence a nenhum governo, nenhum prefeito ou secretário do momento. Ele pertence ao povo da cidade. E as pessoas precisam ocupar esses espaços, né? O direito à cidade é ter uma área como essa que a gente mencionou, para poder ler um livro, para poder descansar, namorar, encontrar amigos, conversar. É isso, é o direito à cidade. Eu fui viajar para a China no começo do ano, mas era turismo, não tinha nada a ver com trabalho, eu estava de férias. E aí lá eles têm muito parque, praça pública, que tem diversas atividades culturais, né. Eu não falo mandarim, então eu não entendia direito o que estava rolando, mas assim, você via desde o mais jovem possível até o idoso, aproveitando aquele espaço público, curtindo o final de tarde, algumas pessoas lendo, outras pessoas brincando, algumas só andando de bicicleta. E isso tinha em muitas cidades que eu visitei. E aí, às vezes, a gente vem aqui no final de semana em Osasco, você não vê as pessoas aproveitando a vida aqui, né, tipo no centro, na zona norte, na zona sul. Às vezes tem umas pessoas que correm aqui na ciclofaixa ou anda de bicicleta, mas não utiliza o espaço público de fato da cidade, né, então Uhum. porque muitas vezes esse espaço público está fechado Sim. e está inacessível para Ou ela. tá sucateado. É, nossa, tem muito parque aqui que tá tudo enferrujado, né, os Pô, aparelhos. eles começaram um processo de arrancar a grade, mas foi só a fachada, porque aonde realmente precisava fazer uma reforma e arrancar as grades, E não tem continua do mesmo zeladoria, jeito. né, tipo as gramas Zeladoria. gigantescas, assim, não Uhum. dá pra você fica sujo, tem descarte de Uhum. lixo, aí a prefeitura não retira o Não entulho. tem iluminação, fica um lugar perigoso. É. É, cuidar da cidade é o mínimo que a prefeitura deve fazer. E E- aí ai, desculpa, mas não, só pode sobre a Casa concluir. de Angola, né, pra não Uhum. deixar de falar sobre isso, de fato, é um equipamento que é o segundo equipamento que a gente tem aqui no Brasil, de vivência cultural, de resistência do povo angolano também, que foi fechado, sob uma desculpa que eles tinham algumas questões estruturais, que fariam reforma, etc. Não foi reformado, eles perderam muita coisa nesse processo. Acho que recentemente, na verdade, eles fizeram a reforma do teto, tiraram as calhas, alguma coisa Uhum. assim, mas tiraram a forma que estava antes, e aí era a reconstrução da Casa de Angola, ela foi feita baseada em construções da Angola Uhum. mesmo, então tinha uma questão de equiparação de equipamentos, né? Uhum. E aí, quando eles fizeram a reforma, tiraram essa característica que tinha da Casa de Angola. Então, você vai descaracterizando o equipamento, perde muita coisa no processo porque não está sendo cuidada. E aí, a gente já passou por situações que o rei da Angola estava aqui no Brasil, visitou lá em Salvador, veio para São Paulo, esteve em São Paulo fazendo tour por algumas regiões, né, onde tinha comunidade angolana, fez algumas visitas e não veio para Osasco, Aonde tem uma casa. aonde a gente tem uma casa. Que inclusive tem muita doação de Angola nessa casa. Exatamente. É lamentável. É triste, é triste. Eu vou falar para você, eu fico muito triste quando eu vejo e discuto essas questões, porque a memória não dá para perder, né? Eu ressalto aqui novamente, falei para o Matheus, por exemplo, a biblioteca eu tenho uma memória afetiva, foi ali que eu aprendi a ler, a pegar livro e poder ler um livro de literatura, um livro de pesquisa, de ciências e tudo mais, e ajudou na minha formação. E quando eu vejo ela nesse estado, a Casa de Angola eu vi ser inaugurada, eu fui no museu, conheço o museu, conheço um pouco do acervo que tem lá, que tinha, né? Não sei como é que tá, porque tá fechada. E quando
discuto essas questões, eu fico realmente muito chateado e triste. Não só eu, como acho que toda a cidade de Osasco Mas também uma coisa fica. boa que, apesar da situação, né, uma coisa boa que está saindo desse movimento em torno da questão do acervo da biblioteca é que os movimentos culturais da cidade estão se unindo. Hum, E isso é muito importante, porque devido ao desmonte que a gente teve de equipamentos culturais nos últimos anos, né, nos últimos 8 anos, a cultura ela ficou muito segregada, espalhada, fragmentada na cidade. E aí, quando você tem uma pauta que une esses movimentos, eles voltam a dialogar, voltam a se entender e a gente consegue minimamente ter avanços. Então, eles estão formando essa união, vai ter a manifestação amanhã com a caminhada até a prefeitura, saindo da Câmara, indo até a prefeitura. Eles estão fazendo diversas reuniões, se comunicando, fazendo pedidos, fazendo pressão, levando para a imprensa. Isso faz com que eles sejam ouvidos, as suas demandas vão ser minimamente, já estão sendo, né? Com a recuperação do acervo, a gente já teve uma vitória aí dentro do cenário que a gente estava tendo. Vai sendo atendido, vão tendo algumas conquistas e conseguem minimamente dando vazão para aquilo que estava apagado e totalmente estagnado nos últimos anos, né? Então é muito legal quando você vê o pessoal do Modefac falando com o pessoal do Slam. uhum. Tipo, é muito legal ver O esse Mondefac movimento. só para vocês entenderem, o Mondefac, não estou fazendo uma crítica a vocês, não. É a galera mais velha, aí pega a galera do Slam, que é um pouco mais jovem, e que tem uma formação cultural diferente, mas aí vem assim, se une diante de um fato importante, né? Sim. Isso é muito bom, assim, é uma situação muito difícil, mas às vezes é nas situações difíceis e complicadas que nasce um novo movimento, uma nova união de pessoas que vai ser muito importante para recuperar a cultura da nossa cidade, né? Perfeito. Eu desejo sorte, tanto para o Juntós, que também encabeça esse movimento, está junto ali desses movimentos, mas também todos os movimentos culturais para que possam realmente avançar e ter aí uma ação mais conjunta para melhorias da cultura e da memória da cidade. Torço para isso. Gabi, eu quero mudar um pouco aqui, sempre falando de política pública, falando do trabalho que vocês realizam, mas eu quero conversar com você aqui, dialogar sobre a questão de gênero, né? O papel da mulher dentro do gabinete do Juntós. Você faz parte de uma comissão também de mulheres, né, crianças lá da Câmara, e ao mesmo tempo vocês têm algumas políticas direcionadas a, a essa temática, essa questão, a esse grupo social. Como é que tem sido esse trabalho de vocês? Para mim, assim, enquanto mulher, é muito importante que a gente dê um lugar de acolhimento, de escuta ativa para outras mulheres também. Tenho muito orgulho, eu sempre falo isso, o nosso gabinete, ele é maioria de mulher, né? Tem de homem, tem o Weber, o Matheus e o Uhum. Leonel, então o restante é tudo mulher que a Ah, que gente ótimo. a gente prioriza muito e eu me sinto mais à vontade também de trabalhar com outras mulheres, porque a gente se entende, entende a nossa dor, entende as angústias que a gente tem também, principalmente na política. Estar na política sendo mulher é muito difícil e quando você tem outras mulheres junto com você, te dando força, né, te ajudando, para mim é muito importante, eu acredito para todas as outras mulheres que também estejam na política também. E aí quando a gente começa, né, o mandato, a gente tem muita coisa que acontece na cidade que negligencia a mulher dentro dos serviços públicos, né, então, seja na educação, seja na saúde, seja em qualquer até mesmo quando você tem políticas de meio ambiente, né, que se você tem uma cidade que prioriza o meio ambiente, que cuida da sustentabilidade, obviamente mulheres que são mães são muito beneficiadas para poder ter um lazer mínimo, ter uma qualidade de vida com seu filho. Então tudo Quando você cuida do saneamento básico, nossa, nem se fala. a criança não fica doente. A mãe pode Exatamente. oferecer um alimento mais saudável, uma água mais limpa, né? Um lugar para ela brincar com mais qualidade. Exato. E aí a gente começou a ver políticas públicas que a gente poderia fazer para favorecer e também dar esse espaço que às vezes é abandonado, né, para as mulheres na cidade. Uma coisa que foi muito gritante e todo mundo trazia para a gente foi a maternidade, a Amadora Aguiar. A gente esteve lá. Eu fiquei mal do momento que eu entrei até o momento que eu saí e dias depois, porque estava numa situação horrível. Sim, eu acho que nenhuma mulher, seja a mulher que vai ser mãe ou não, nenhuma mulher quer passar por um equipamento daqueles. E só explicar para quem está nos assistindo, houve uma série de denúncias, né, por parte dos usuários, das usuárias, as mães e pais,
que precisaram utilizar a maternidade, de que a maternidade literalmente estava ruindo, né? Paredes sujas, equipamentos estragados, deteriorados, e a prefeitura prometendo reformas, 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 e nada saindo do papel. E aí a gente foi lá e realmente tudo isso que estavam falando, a gente chegou, estava desse jeito mesmo. O equipamento, muitos equipamentos enferrujados, muita coisa que claramente não tem um cuidado diário há muito tempo. A gente, na semana que a gente foi, também morreu uma mulher e o filho que tinha acabado de nascer. Então, assim, tá numa situação muito difícil. E aí, na época que a gente foi, a gente viu a tal ala que estava sendo reformada, que, assim, é um exagero falar que aquilo é uma ala, porque é literalmente um corredor com alguns leitos só. Tanto que eu estava até comentando com você antes da gente começar, né? Eu falei assim: pode ver, todos os vídeos que foram gravados lá é o mesmo cenário, porque só tem um corredor. Então o pessoal não consegue fazer um cenário diferente. Virou uma cena para que a galera possa usar o seu celular e gravar e tentar remediar os problemas que Porque tem o que lá. começou a acontecer? Passou na Globo. Uhum. Aí a gente começou a fazer as denúncias também, tanto em rede social quanto também oficiando a prefeitura. E aí todo mundo ficou assim: ah, mas tá todo mundo falando mal, na rua tá todo mundo reclamando, então a gente precisa fazer alguma coisa para limpar a nossa imagem, né? O pessoal da prefeitura, da gestão. E aí começa o momento de você querer fazer a limpeza de imagem. E aí pintaram algumas paredes, né? Fizeram umas reformas mínimas lá e começaram a fazer a gravação nesse tal corredor aí, que é onde eles inauguraram a ala da maternidade. E aí, é isso, você está tentando maquiar uma situação horrível, péssima, que tem diversas mulheres que morrem lá e seus filhos e filhas morrem lá também, ao invés de você fazer o que você, enquanto prefeitura, tem que fazer, que é reconhecer o erro, falar, cara, realmente isso aqui está muito ruim. O que que eu posso fazer? Ou você faz de fato uma reforma que abranja toda a maternidade, ou você faz um outro prédio e dá uma nova função para aquele anterior. É isso. Isso é impopular. Eu sei que mas aí vai gastar dinheiro de novo. Mas, cara, ou a situação que tá lá. É impossível você deixar as pessoas num ambiente insalubre. Exato. E É melhor é você fazer uma horrível. alteração, gastar um pouco mais, do que deixar a pessoa num. Na verdade, é uma mãe e uma criança. Uma criança que está vindo ao mundo. O primeiro momento dela nesse planeta é num lugar insalubre. Não dá, Para não os é próprios funcionários insustentável. é ruim Nossa, é também. claro, para os servidores Os também, servidores muito. têm que trabalhar num local desse. O local lá embaixo, onde fica, acho que é a cozinha, o espaço de descanso dos servidores, péssimo. Tipo, virou um depósito de lixo, assim. É horrível. Então, assim, não é bom para quem trabalha lá e não é bom para quem precisa daquele serviço, daquele espaço, né? Sim, o hospital ali deve ter já 30 anos, Ah, ele é bem por aí, antigo, uns 30 anos ou Eu acho que ele mais. ele existiu antes de eu nascer, eu acho. Ele é da gestão do Celso É, Giglio, né? Acho que o Bradesco ajudou a construir na foi, época. Deve ter um pouco mais de 30 anos. sim. Lamentável, mas mesmo assim, a prefeitura, com todos esses problemas, resolveu erguer mais um prédio chamando de Hospital da Criança e da Mulher. E ele ficou em torno de 8 anos para ser construído. E aí eles fizeram uma inauguração parcial. Acho que é só acho que uma ala, né, um setor que tem do Hospital da Criança e da Mulher que foi inaugurado, com alguns serviços que não estão em sua totalidade operando, e tem uma gigantesca parte do Hospital da Mulher que ainda não está em funcionamento, porque eles não têm orçamento para manter. De novo, uma cidade gigante como Osasco, segunda maior economia do estado de São Paulo, orçamento bilionário, não consegue gerir e sustentar os seus equipamentos, assim, é bem assustador o que está acontecendo, e o que deveria acontecer, que é ter uma parte da demanda do hospital do Amador Aguiar transferido para o Hospital da Criança e da Mulher, não está acontecendo porque eles não estão preparados ainda para atender né, dar vazão a essa demanda. É apenas um prédio concreto armado que está lá, Mais um esqueletão da cidade, né? mas o esqueleto na cidade. É lamentável isso acontecer. Mas você tinha me falado também de alguns projetos que vocês têm no gabinete para mulheres trans. Fala um pouco Sim. para a gente sobre isso. E aí é isso, né? Entendendo a questão da saúde, a gente tem diversos problemas que a gente está trabalhando. Tem uma outra questão que para nós é muito importante, que é atender e acolher mulheres trans também nos serviços públicos, que a gente sabe que é muito negligenciado.
Então, a gente fez alguns projetos de lei e também a gente destinou emendas parlamentares para o atendimento dessas mulheres com o nome social respeitado, com toda a dignidade que elas merecem ter, sem nenhuma discriminação, inclusive solicitando alterações de protocolo de atendimento dentro da saúde, da educação, de todo o serviço público. Ainda não tivemos muito retorno, né, da aprovação desses projetos pelo prefeito, seguimos Uhum. aguardando. E uma outra questão que a gente inclusive está embatido muito forte nesse ano, é a questão obviamente, a gente está vivendo num país que a situação do feminicídio tá horrenda. Uhum. E aí Osasco não vai fugir muito São Paulo disso. tem batido recordes atrás de recordes. Não, é assustador, é É uma assustador. epidemia. E a gente acho que, assim, toda mulher hoje conhece uma mulher que passa por uma situação de violência. Eu não conheço ninguém que está dentro do meu ciclo, inclusive eu, que nunca tenha visto alguém passar por uma situação dessa. Seja uma mulher que conseguiu sair desse ciclo de violência ou não, a gente acaba conhecendo alguém. E aí, sabendo desse problema, né, a gente começou a mapear quais são os problemas que a gente tem na cidade que faz com que isso seja, não é piorado, mas seja acentuado, assim, né. Um deles, a gente tem um problema gigante, que é a Delegacia da Mulher. Aqui na cidade, ela não é 24 horas, então ela A funciona. reivindicação antiga. Já conversei com todas as Isso pessoas sobre é essa bizarro, bizarro. delegacia funcionar 24 horas e nem a prefeitura, nem o governo do estado conseguem uma solução para isso. E aí, o que que acontece? Funciona de segunda a sexta no horário comercial. É quando acontece a Não. violência? Não. A violência ela acontece de final de semana, de feriado, de madrugada, que é quando a pessoa que é companheira da mulher, ela que é o agressor no caso, né, ele tá em casa, e aí bebe, e aí comete agressão, e a É o jogo mulher de futebol que o nossa, time perde, porque tem essas coisas tem, isso absurdas. acentua muito. E na pandemia também foi um momento horrendo, né, para as mulheres que estavam dentro de casa com o agressor, e também acentuou muito o nível de violência. E aí a gente tem mulheres que não conseguem ter esse atendimento. Óbvio, você pode ir na delegacia discar 180 lá e ser atendido, mas 190, né? 190. 190, perdão, tô falando Mas sem fake news. 190 é a polícia. Sim, 180 é para a questão da mulher. sim, da violência contra a mulher. Mulher. E aí, se você disca lá 190, você vai na delegacia comum, né, que ela vai te atender, você vai ser atendida por homem. Se você é uma mulher que passou por uma situação, raramente vai ter uma mulher para te atender numa Sim. delegacia comum. Você é uma mulher que passou por uma situação de violência, está fragilizada, você já não consegue direito falar com alguém. Você vai ser atendida, vai ser por um homem que às vezes não tem a empatia necessária, Sensibilidade para poder lidar com a nenhuma situação. sensibilidade para lidar com aquela mulher naquele momento, não tem um entendimento, como eu falei para você, quando a gente está na companhia de outras mulheres, são mulheres que entendem, porque passam pela mesma coisa que a gente, de vivência mesmo, de dores, de tudo. E aí você vai ser atendida por um homem que, sei lá, de madrugada, tá na delegacia, às vezes não quer nem estar lá, vai te atender muito mal. E às vezes Exato. desmotiva essa mulher a continuar procurando ajuda. Então, muitas delas acabam deixando de procurar ajuda, deixando de ir atrás dos direitos delas, e elas não conseguem sair desse ciclo de violência e muitas vezes termina numa morte, né? Muitas vezes Termina no feminicídio. termina no feminicídio. Porque a violência de gênero, ela perpassa por várias questões, né? Desde a questão psicológica, financeira, né? A violência de- né? Das vias de fato, e o feminicídio é o que culmina tudo isso, né? Não, e aí é isso, a gente precisa que ela seja 24/7, mas que ela também tenha o atendimento total. Então, atendimento psicossocial, jurídico, tudo que aquela mulher precisar, inclusive de encaminhamento para serviços pós a denúncia, inclusive de orientação. Ó, você tem que abrir uma ordem de restrição para você poder acessar outros tipos de direitos que você precisa ter. Aí explicar para a mulher quais são os próximos passos, quais são os direitos que ela vai ter. A prefeitura ceder uma casa de acolhimento, que ela possa levar os filhos para passar ali um Exatamente. tempo. Tem isso também, porque muitas dessas mulheres acabam tendo seus filhos também. Enfim, dá todo o suporte. A Uhum. gente queria muito que fosse esse atendimento completo, e ininterrupto, né, da Delegacia da Mulher. Inclusive, a gente fez uma audiência pública na semana passada sobre isso. E também o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência
também funcionar 24/7 e ter todo o acolhimento e endereçamento dessas mulheres na sua totalidade. O que hoje não funciona assim. Inclusive, né, não sei se você viu, mas a gente há uns dias atrás, acho que foi mês passado, a gente estava num evento lá na Câmara, e aí chegou uma ex-servidora e falou assim: "Ó, sabe esse telefone que tem aqui no panfleto do Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência? Liga para ele aí". Aí ligou lá, tal, aí começou a tocar o celular da mulher. A gente falou: "Oxe, que estranho". Ela falou: "Tá vendo? É o meu telefone pessoal que ainda tá aí". Nossa, aí a gente começou: "Meu Deus, como assim?", não sei o quê. Fazia 2 anos que ela tinha saído do centro de referência, E ainda assim e o telefone tiveram foi o o mesmo. telefone particular dela, que não é nem o telefone oficial da Então, diz a secretaria. prefeitura que era um telefone deles, uma linha da prefeitura, Uhum. que quando ela saiu, né, eles não fizeram a reintegração. A portabilidade. É, só que é estranhíssimo, É né. muito, E muito. aí ficou 2 anos com o que que aconteceu com essas mulheres que ligavam nesse número, mandavam mensagem para esse número e não tinham atendimento devido? Ah, ela falava: "Ah, eu encaminhava o pessoal do centro de referência", mas sabe, você entrou em contato? A gente perde a rastreabilidade que deveria ter no serviço público, né. Então é muito triste, assim, a situação que tá, o atendimento à mulher aqui na cidade é muito ruim, dentro dos serviços públicos, claro, né. E aí tudo isso é parte do mesmo problema, né, que está envolvendo a delegacia da mulher, que está envolvendo o centro de referência à mulher vítima de violência, dentro desse contexto que a gente está tendo de aumentos estrondosos de feminicídios no país. Então, é muito urgente a gente ter uma gestão, uma prefeitura que faça alguma coisa para que a gente tente minimamente reduzir danos, né, e impedir que essas mulheres que estão no ciclo de violência virem mais uma estatística aí dentro dos casos de feminicídio. E para além disso, tem uma coisa que está explodindo na cidade, que são que é a questão das mães atípicas que a gente tem no nosso Uhum. município. Participei de Eh uma atividade com elas no calçadão. Tem um grupo, né, de mães sim. atípicas, teve uma manifestação, que foi um dia que a gente caminhou lá pelo fim da escala 6x1, e a gente culminou, encontrou com o movimento dessas mães atípicas, inclusive o ministro Guilherme Boulos participou, conversou com elas, fez uma fala, e também mostrou o compromisso do governo federal para ajudar as mães atípicas. E é isso, o governo federal está muito comprometido em dar esse acolhimento, esse atendimento, só que a gente precisa que aqui no município também seja feito, né. A gente tem muitos grupos diferentes de mães atípicas, Uhum. desde mães de crianças até mães de pessoas que já estão adultas, mas têm deficiência severa e precisam de cuidado, né, constante. E aí a gente até tem colocado esses grupos em contato um com o outro, entendendo a necessidade de união dos movimentos para elas conseguirem avançar em torno dos direitos, né. Tem diversas coisas que elas pedem que, na minha opinião, assim, sincera, são coisas mínimas, que é, elas utilizam as vans do Servindo, as vans do Servindo faz o transporte para os serviços que essas pessoas precisam, sejam as crianças ou não. Então, desde de ir para um Ser 2 até ir para uma consulta e etcétera. E aí essas vans, normalmente, né, a quem acompanha é a mãe ou um outro acompanhante responsável por aquela criança, só que aí a mãe ela tem que trabalhar, muitas mães Uhum. trabalham na escala 6x1 inclusive, né, porque precisam Uhum. sustentar seus filhos, porque muitas dessas mães que são mães atípicas perdem seus companheiros ou companheiras depois que têm o filho com deficiência, né, muito triste. É um processo de abandono, né? Total. E aí elas se sentem muito isoladas só que elas precisam sustentar a casa, né, cuidar dos filhos. E aí começa a trabalhar num regime de escala 6x1, só que precisa também fazer o transporte do filho para os serviços. Só como que eu vou fazer isso sendo que eu tenho que trabalhar, né? Uhum. E elas começaram a pedir que tenha pelo menos um acompanhante dentro dessa van. E na minha opinião isso é mínimo, é uma pessoa que vai ficar na van para fazer a gestão das pessoas que estão dentro da van utilizando o serviço, para fazer com que elas desçam com segurança e depois retornem para sua casa. Uhum. A prefeitura não avançou em relação a isso. Faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente tem pedido isso para a prefeitura, não avançou. Não tem uma resposta? A gente oficiou, a gente fez reunião, fez grupo de trabalho, não avançou, porque eles falam que não tem orçamento. Com 4 bi. 4,5 bi Pois é. de arrecadação. Tá certo. Não tem recurso para contratar um acompanhante para a van, né. E aí, isso é uma das demandas, a outra demanda é, elas falam muitas dessas pessoas com deficiências que são filhos, elas precisam de cuidado do médico da família.
Aí o médico da família vai na residência, faz o atendimento. Aí ela fala assim: já que ele já está na minha residência, eu também às vezes posso estar precisando de algum atendimento, eu poderia passar na consulta, porque ele já está na minha casa. A gente fez uma reunião com a Secretaria da Saúde, também falaram que não seria possível, porque não sei o que do protocolo, e aí precisa mudar o orçamento daquele médico, que não sei o que. Também não atenderam. E fora isso, tem uma questão agora que está pulsante na cidade, que é as crianças que estão em sala de aula, que têm algum tipo de deficiência não é de deficiência neurodivergente, mas alguma deficiência cognitiva, né? Que impede que ela fique 100% na sala de aula, focada nas atividades educativas, junto com os outros colegas. Às vezes elas precisam de um acompanhante especializado, monitor um junto. monitor, como se fosse um monitor. Para poder, né, dar também Auxiliar vazão o ao professor. professor. Exato. Só que tem que ser um acompanhante que entenda minimamente, Claro, né, claro. Alguém tanto da formado em pedagogia sim. ou... E que tem especialidade com crianças com TEA, crianças com deficiência também, às vezes, visual, motor, enfim, que consiga, né, cuidar dessa criança da forma correta. E aí a gente tinha um processo seletivo, inclusive, que teve concurso público, se eu não me engano, de 2023 para 2024, que tinha diversos servidores que passaram, não foram convocados. Eles estavam contratando estagiários para fazer esse serviço dentro das escolas municipais. Só que estagiário não tem nenhum tipo de competência. Muitos deles também, às vezes, deixavam de trabalhar, saía do estágio. E aí isso começou a impactar no dia a dia da criança. Que aí tem criança, e isso está documentado, a gente já mandou diversas solicitações e cobranças para a prefeitura em torno disso. Diversas crianças são retiradas da sala de aula, e aí elas ficam sem poder ter o ensino e qualquer tipo de integração com a sala, são mandadas para casa, porque aí o diretor fala: a gente não consegue ficar com seu filho aqui, e aí a mãe precisa ter a vida dela, né? Trabalhar, ter o seu espaço de lazer, ir nas suas consultas, etc. Fica sem saber o que fazer. E aí não tem minimamente um atendimento, um acompanhamento dessas crianças dentro da sala de aula. De novo, a gente falou com essas mães, elas foram integradas desse movimento que a gente tem também com outras mães atípicas. Está sendo movido um processo com a Defensoria Pública, né, uma ação coletiva. Também isso está no Ministério Público, pedindo para que a prefeitura, né, tenha um ajuste de conduta minimamente, porque da forma como está sendo conduzido, está sendo muito prejudicial, porque hoje a gente tem muitas crianças que são neurodivergentes, né, e que precisam ter o atendimento devido dentro das escolas. E dentro de escola pública é muito, muito abandonado, assim, elas ficam isoladas, tem muitos problemas de relacionamento também com os colegas. Muitas delas não conseguem desenvolver a questão verbal, e aí ficam crianças não verbais e depois se desenvolvem adultos que não falam mesmo. Então, assim, é muito triste o descaso que tem. E isso impacta direto na vida dessas mulheres, na vida dessas mães. E aí a gente né, fez todo o acolhimento necessário para dar os encaminhamentos na Defensoria, no Ministério Público e também desse contato com a prefeitura. Essas mães têm procurado o gabinete de vocês? Tem. Muitas delas, assim, eu já perdi a conta. Eu falo muito com a Rosana, né, que é uma das lideranças que tem. Sabe que a Rosana é muito uma amiga minha, porque ela, esses dias eu conversei com ela não estava lembrando de mim. Inclusive, Rosana, um beijo para você, você vai lembrar de mim. Eu ajudei muito ela. Ela trabalhou no Bradesco. Sim. Ela foi cipeira, né? Então eu conheci ela lá, ela atuava no sindicato dos bancários. E eu ajudei ela a fazer as campanhas dela como cipeira, e também ela foi candidata a presidente do sindicato dos bancários, na época pelo PSTU, e nessa época eu não ajudei muito ela, mas eu tinha uma relação muito próxima com ela, eu fazia alguns materiais de divulgação dela tal, e ela tem um trabalho, né, assim, muito bacana. Ela é mãe atípica, eu não tenho ideia de quantos anos Acho que a filha dela tem 26 anos. 26 anos, é isso. Eu conheci ela, ela estava, a criança ainda era pequena, e assim, uma batalhadora, e um abraço para você, viu, Rosana? Qualquer hora aparece aqui. Ela apareceu aqui para dar uma entrevista para Mazé. Sim. Para Mazé e tal. Então, mas nesse dia eu não estava aqui. Então não pude conversar com ela, mas a que Rosana, legal. Ela é incrível, assim, eu admiro muito ela enquanto mulher, enquanto mãe, né? Eu sei que é muito difícil toda a situação que ela está passando, assim, inclusive uma dessas questões, principalmente da Servindo, quem trouxe foi ela. Então, a gente começou a conversar e
tentar montar a luta juntas em maio do ano passado. E, obviamente, quando você conversa com uma pessoa quase todo dia, ela já virou uma amiga, assim, Uhum. porque quando eu trabalho, nosso trabalho, ele é direto com as pessoas, principalmente vereador que está na rua, que está direto em contato com o povo, que tem essa proximidade muito maior do que, sei lá, um deputado federal, você consegue criar muitos vínculos e laços, né, com as pessoas, porque você está lá no dia a dia ajudando ela, tentando fazer com que ela tenha minimamente seus direitos garantidos, então acaba virando uma relação até de amizade. E eu, assim, eu gosto muito dela, eu acho que ela é uma pessoa que ainda tem muito, assim, pela frente, eu acredito muito na luta que ela está construindo aqui na cidade, e ela tem sido a nossa ponte com diversos movimentos. E aí, vem muitas mães procurar a gente fala: "Vamos colocar em contato com a Rosana, porque eu tenho certeza que ela vai incluir essa mãe dentro desse grupo", e isso tem acontecido, mas a gente precisa de uma prefeitura que funcione, né, para poder porque a gente vai demandando, vai cobrando, vai exigindo, vai fazendo denúncia em todo quanto é lugar, mas no final das contas quem precisa executar é a prefeitura. E aí a gente precisa que a prefeitura abra as portas, ouçam essas mães, ouçam essas mulheres que elas estão pedindo socorro, assim, e alguém precisa fazer alguma coisa, porque elas sempre falam, né, alguém tem que cuidar de quem cuida. Elas dedicam suas vidas, perdem consulta médica, não têm espaço de lazer, não conseguem fazer outra coisa a não ser trabalhar, cuidar do filho, dormir e repetir tudo isso todos os dias. E às vezes muito no processo solitário, né, Uhum. de ter sido abandonada. E se a gente não tem um sistema público, né, uma gestão pública que Acolhedor, faça o acolhimento, o que que vai acontecer com suas mães? A sim. Rosana sempre conta de uma outra mãe que fazia parte do grupo delas, que foi adoecendo, não se cuidava porque tinha que cuidar da filha, Uhum. a mulher faleceu, E a não tinha criança? a criança ficou sozinha, foi, né, obviamente foi acolhida Uhum. pelo sistema público lá, né, assistência social, etcétera, mas não tinha o pai tinha abandonado, não tinha um ciclo de uma rede de apoio Uhum. próxima, então essa criança ficou sozinha. Isso é um drama muito complexo, né? E se não tiver a participação do poder público, fica bem difícil. Exato. Então a gente tenta fazer tudo o que a gente consegue enquanto vereador, mas é muito difícil não ter uma Sim. prefeitura que se preocupa. Eu entendo muito. Quando você não tem um poder público apoiando, porque quem tem força para poder ajudar é o poder público. Porque tem, além da capacidade técnica, pessoal e financeira para dar esse suporte. E é para isso É, que a gente paga os impostos, né, Gabi? exatamente. Para justamente ter esse retorno e esse cuidado, que é o mínimo que a prefeitura pode fazer. Gabi, para a gente poder caminhar para o fim, eu queria conversar contigo sobre o movimento Revide, que é um movimento que mais o Weber, mais o Matheus, né, o Juntosin, não vou dizer encabeça, mas está ali e ajuda. O que que é esse movimento Revide? Então, nós acreditamos enquanto coletivo, né, que toda luta ela é coletiva, ela deve ser compartilhada e a gente tem que poder dar espaço para outras pessoas participarem também. E uma coisa que frustrava muita gente, quando eu estava na faculdade, depois agora nessa trajetória política, é que a gente fala, cara, não tem um movimento organizado político de esquerda aqui em Osasco que a gente fale, é isso, tá funcionando, tá tendo resultado. E nem em Brasil, assim, a nível Brasil. A gente tem alguns núcleos, né, que a gente vê que são muito fortes, inclusive o movimento revolucionário socialista, ele tem criado alguns líderes ideológicos, como o Jones Manuel, Uhum, o Ian Neves, Humberto Matos, assim, espalhados, mas você vê que são núcleos muito específicos, assim, que não tem uma capilaridade dentro da sociedade e que não conquista, né, o imaginário dessas pessoas. E aí a gente começou a ficar um pouco frustrado em relação a isso, e a gente está dentro de um mandato, a gente falou: "Cara, mas a gente não pode viver só disso, né, a gente precisa ampliar a nossa uhum. participação". E aí a gente começou a montar, estruturar um movimento político de esquerda, né, socialista, dentro de Osasco, mas pensando a nível Brasil. Tem um significado, Revide? Tem a música do Emicida, né, Uhum, Amarelo, que tem uma parte que ele faz uma intervenção, né, muito linda sobre o como você tem que revidar a situação que tá posta dentro da sociedade. E aí quando a gente começou a organizar o movimento, a gente falou: "Cara, a gente quer um nome que faça sentido aquilo que a gente está propondo", que é literalmente revidar a situação que a gente está hoje a nível Brasil, que a gente está vendo que as coisas não estão funcionando, que daqui a alguns anos a gente
o Lula vai morrer em algum momento, né? Então, Ele disse que vai morrer com 120 anos, mas infelizmente. E aí a gente precisa de pessoas que perpetuem esse legado e que façam com que a esquerda volte a ter força dentro do nosso país, né? A gente tem um país que é muito ligado à figura do Lula, mas que não necessariamente é de esquerda socialista, né? Que às vezes está ligado muito ao personalismo. E aí a gente começou a estruturar. A gente chegou, o Revide foi difícil de chegar no nome, porque a gente teve várias ideias e nenhum parecia ter sentido. Mas quando a gente Revide encontrou... é bom, Revide é bacana, eu A gosto. gente achou legal. É muito bom, gostei. E aí a gente falou, tá, como que a gente começa? Então a gente criou um manifesto com tudo aquilo que a gente acredita. Então, entendendo dentro do cenário de Brasil a nossa visão política, a gente falou, vamos criar um movimento que seja socialista, só que um socialismo real, adaptado à realidade brasileira. Porque às vezes quando a gente fica importando conceitos e ideias de outros países, não necessariamente tem a mesma base social e a mesma vivência histórica que o Brasil. Então, Cuba tem sua própria história, a China tem sua própria história, a Rússia, o Vietnã, cada um desses países passou por um processo revolucionário, só que há muitos anos atrás e dentro de suas realidades. O Brasil é um país que foi muito, muito afetado pela interferência externa norte-americana. E a gente nunca foi anti-imperialista. A gente sempre teve políticas não entreguistas, no sentido de não baixar a cabeça e deixar com que tudo fosse tomado pelos Estados Unidos, etc. Mas não era uma posição anti-imperialista de fato, né? Como Cuba fez, como a China fez, como a Rússia fez. E aí isso fez com que a nossa pequena burguesia interna, ela tivesse muito ligada ao capital externo, e isso fez com que as coisas aqui ficassem muito complexas. A gente complicou muito o sistema político do Brasil, as pessoas deixaram de acreditar na política, e aí a gente foi virando um bicho de 7 cabeças. Então não adianta falar, eu vou fazer a mesma coisa que fizeram na Rússia aqui no Brasil, porque não vai funcionar. Não, claro. E aí, entendendo isso, que é o que a gente chama de socialismo evidencialista, né? Que também foi uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça, mas que faz sentido porque a gente fala assim, baseado em evidências e experiências, a gente precisa adaptar um socialismo que sirva para o Brasil. Um socialismo que entenda culturalmente o país. Exato. Como é que ele e funciona. Que dialogue com a sociedade. Exato. É um socialismo democrático ou uma social-democracia? Não, social-democracia eu nem gosto de falar nisso, pelo amor de Deus. Traumas do passado, PSDBista. Não, acho que é um socialismo que ele, em algum momento, ele é democrático, né? Obviamente, porque a gente acredita que as mudanças elas podem ser feitas por vias institucionais. Então, o Revide é um movimento gigante daqui a alguns anos, tá? A gente tá falando de 30 anos. Mas vamos supor que o Revide é um movimento enorme. A longo prazo, né? Não, longuíssimo prazo. A médio... A curto prazo, eu sei que vocês já estão trabalhando bastante. Sim, a gente tem 240 pessoas organizadas, mas a ideia é só em Osasco, por enquanto, né? E a gente ainda não formou essa militância da forma que a gente quer. Então, a gente começou com o movimento, aí a gente fez um manifesto, entendendo tudo aquilo que a gente acredita, e a gente começa a cooptar pessoas que acreditam nisso também. Então, a gente fala, ó, você quer participar de um movimento de esquerda, socialista, na sua cidade, que queira construir um plano de desenvolvimento nacional para daqui a muitos anos a gente ter uma conquista da sociedade e ser um movimento que tenha vários mandatos para conquistar por vias institucionais direitos e uma sociedade mais justa, a pessoa fala, bora, a gente vai, então vamos lá, vamos conversar, e aí a gente vai trazendo essas pessoas para dentro. E aí, pensando que vai ser um processo muito longo, a gente também acredita muito na formação desses militantes. Então, a gente tem estudado muito para poder fazer um programa de formação online, que a gente sabe que a classe trabalhadora não tem tempo para ficar indo em plenária, não tem tempo para a gente ficar fazendo aulão presencial. Então, acreditando e entendendo que ninguém precisa se sacrificar pela militância, a gente quer fazer um movimento que dê para acessar da palma de sua mão, assim, né? Eu quero aprender hoje sobre o que é a mais-valia. Consigo acessar lá no YouTube, ver um vídeo, entender e depois interagir nesse grupo com a galera, trocar ideia, vai fazer uma videocall, enfim. E aí a gente está começando a estruturar essas formações que vão ser online, também trazendo algumas delas para o presencial e fazer com que toda essa militância, que às vezes nem sabe direito o que é socialismo, mas quer se engajar no movimento, comece a aprender e se estruturar. Formação.
Exato. Basicamente é ter uma formação, E formando quadros também, é né? claro, né, o que é E mais aí a ideia é importante. que a gente vá ampliando a nossa atuação para além de Osasco, São Paulo, chegue a nível Brasil, tenha pessoas organizadas no Brasil inteiro e diversos mandatos. Então, o Juntos vai ser só um pedacinho do Revide, Uhum. né? O Juntos hoje, tudo bem que hoje a gente é o único mandato do Revide, mas a gente espera que Por enquanto, né? por enquanto, que daqui a alguns anos a gente tenha muitos mandatos e quem sabe saia do Revide um futuro presidente que a gente consiga fazer com que o Brasil volte a ter uma sociedade mais justa, com igualdade para todos, que a gente não fique preso nessa questão da extrema-direita, que não tenha mais escala 6x1 por É. aqui. E não vai ter, escala 6x1 vai acabar. Viu? O comercial vai acabar em breve. Acho que dá mais 2 meses aí, você vai ver Nossa, só. por favor. O drama vai ser se eles vão querer para agora ou se eles vão fazer picado, né? Então, isso é um risco, Esse né? mas por isso que o trabalhador e a trabalhadora precisam se mobilizar. Gabi, ó, muito bom, riquíssimo o programa que a gente fez hoje. Você falou de coisas muito importantes. Falou sobre a questão internacional, né? A questão da memória, a questão de gênero, né? A questão da mulher, como é que o Juntos trabalha e como que pode melhorar o serviço público para atender as mulheres atípicas. E também falou do Revide, que é um movimento que vocês estão desenvolvendo. E eu torço muito que dê certo, é importante. Eu acho que quanto mais contribuições do campo progressista, fortalece a luta do povo brasileiro, dos trabalhadores, né? Então, desejo muita sorte para vocês nesse movimento e, novamente, deixar sempre aberto aqui o Secor em Debate para que vocês do Juntos possam vir aqui conversar com a gente, tá bom? E muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui. A nossa conversa fluiu super. Eu nem vi o tempo passar. Voou, né? Nossa, voou demais. Então, assim, obrigada. Obrigada também ao Secor por sempre disponibilizar espaço, assim, o sindicato ele tem um pedaço muito importante no meu coração, eu sou ex-sindicalizada, né? Ah, você trabalhou No Bradesco. No Bradesco? Ah, você era dos bancários? Era, eu também trabalhei no Bradesco, também era sindicato. Não é foi assim que eu fácil, conheci. Né, ser bancário. Foi assim que eu conheci, entrei na militância política, conhecendo o povo do Sindicato dos Bancários. Eu sempre fui, desde que eu entrei como aprendiz, eu fiquei, eu quero ser sindicalizada, eu entrei já, comecei a participar das coisas, e é muito legal, gente, colônia de férias, tudo isso que você falou, eu aproveitei super, era muito bom. Então, fora que depois que você sai também tem um apoio total para você conquistar seus direitos, né, não ficar desassistida nem nada. Então, o sindicato tem um espaço muito especial para mim no coração, assim, da minha trajetória de bancária. O Sindicato dos Comerciários é um espaço importantíssimo que dá muito suporte para a gente aqui na cidade, nas ações que a gente faz, né, nas ruas, no calçadão, quando a gente fez as ações pelo fim da escala 6x1. Então, agradecer de novo, muito obrigada pelo papo, muito obrigada pelo espaço, pelo acolhimento. E quem quiser entrar pro Revide, inclusive você. Tá aqui, ó, vê aqui os contatos aqui. @, Movimento Revide no Instagram. Exato. A gente está à disposição. Só chamar a gente que a gente troca uma ideia. É isso aí. O pessoal da técnica, não esquece de jogar aqui os contatos, tanto do Revide como também do Juntos, tá bom? Da Gabi. A Gabi também posta bastante coisa lá do dia a dia do trabalho dela. Aí tem as minhas redes pessoais e também do Juntos, né? Então, @juntos.pt e @Gabi Bueno, com 2 Os e o underline. É isso aí. Muito obrigado, viu, Gabi? E seja bem-vinda também ao IS, tá? Não só ao Secor em Debate. Eu sei que o Juntos aqui vira e mexe e dá uma passadinha aqui para poder tomar um café com a gente. É isso. Obrigado. E ó, você que ficou aqui com a gente até agora, só lembrando de acessar as redes sociais do Secor, compartilhar o conteúdo do sindicato, mas também curtir, apertar o sininho aqui no YouTube também para você ficar sempre a par dos entrevistados e dos programas que a gente faz. E lembrando, você que é sindicalizado, ó, tem as colônias de férias, tem o sítio do Secor que fica em Ibiúna, tem a Praia Secor que fica na Praia Grande, tem o clube do Secor que fica em Carapicuíba, que você pode ligar no sindicato, entrar no site e reservar para você tirar umas férias, para você ir no final de semana, para você ir no feriado prolongado, tá? E tem o Termas da Mata que fica em Cotia, ó o telefone para você agendar, 36850355 ou pelo site secor.org.br. Não perca, além de garantir que você tenha um bom local de trabalho, direitos e um bom salário, o Secor também oferece vários serviços aí para você curtir com a sua família. Te espero no próximo programa para mais um novo entrevistado bacana aqui no Secor em Debate.
Um abraço e até a próxima.